Alô, gente boa, estamos mais uma vez aqui na Livraria Vozes, aqui em Salvador, Bahia, Rua Carlos Gomes, 698A, que fica entre o edifício Garagem e o Procon, mais uma vez aqui com meu querido amigo Ronaldo Ferreira, para falar dessa questão que nos move, que nos comove, que nos envolve, que é justamente o nosso papel nesse mundo. Sim. Ronaldo Ferreira, a palavra é sua, meu amigo. Eu vou pegar essa palavra já fazendo a pergunta para jogar para você. Que é o seguinte, Marquinhos, falamos dessa coisa, quem eu sou, qual é o meu papel no mundo. Qual é a importância da educação na formação desse indivíduo que tem um papel no mundo? Porque quando a gente fala papel, a gente entra nessa coisa meio aristotélica, né? Tudo no mundo funciona a partir de uma função lógica daquilo. Então, tudo tem um princípio cósmico, né? Então, tudo é regido matematicamente, como diria Platão ou Pitágoras, né? E eu tenho que me enquadrar nisso. Eu tenho que fazer essa coisa andar. E para isso, eu vou exercer uma função. Então, seu Marquinhos, passando a bola para você, como é que você encara o papel da educação na boa performance que está na moda isso, do indivíduo? Ô, Ronaldo, sem querer ser simplista, porque não cabe ser simplista no momento desse, a questão da educação, ela está ali envolvida na querida paideia, né? Formação integral do homem, formação do indivíduo, né? A gente tem que entender como a educação se encaixa em cada pilar, né? São vários pilares da educação. Existe uma questão da educação infantil, a educação da criança, a educação mediante os pais, a educação perante a escola, a educação religiosa, né? Existe a educação que é aquela educação social, que é o envolvimento da criança, a interação, né? A interação com as outras pessoas, né? A interação com outras crianças, a interação com o adulto, a interação com o idoso, né? E assim a gente tem que ter consciência de como esses papéis têm que se desenvolver. Porque não vai caber eu, professor, chegar na escola, eu vou ter que me envolver com meus alunos, eu vou ter que me envolver com meus colegas, eu vou ter que me envolver com a direção da escola, com o meu patrão, mas eu tenho que saber exatamente qual é o meu papel profissional ali. Ali é entrar na escola, falar com as pessoas, interagir com elas, mostrar como é que a gente tem uma boa relação educada e equilibrada, mas não podemos esquecer que a função do professor é trabalhar e dar a proposta do seu viés educativo. Se sou professor de física, eu tenho que trabalhar esse viés educativo. Se você é professor de filosofia, acho que acontece da mesma forma. Assim como também os pais, né? Filosofia você tem uma certa dificuldade porque a nossa sociedade ela não está acostumada com a proposta da filosofia, né? Eu posso ser um pouco mais severo? Deve. A sociedade da gente é altamente rotulada. Né? Filosofia é uma coisa distante, né? Uma coisa de maluco, é de maconheiro, é de doidão. A filosofia do cara viajandão. Né? Vamos lá, postou. Se o cara não entende uma coisa, é difícil, o cara não entende outra, é difícil. Se não entende filosofia, é porque é viagem, na maionese é maconha, etc e tal. Aí eu faço aquela proposta, bora, comece a ler esse livro aqui. Pô, professor, não estou entendendo nada. Que viagem é essa? Não é viagem, filho. É um livro que você não entende porque não tem a base para isso. Não é uma viagem. O que cabe a nós entrar nesse percurso. Eu não vou pegar um tratado de física, não sou especialista nisso e vou dizer, isso aqui é besteira. Não, é difícil para mim. E eu tenho que reconhecer isso. Então a gente vive nessa coisa da filosofia, em que a filosofia vai trabalhar as questões éticas, as questões do conhecimento, toda essa ferramenta para a questão científica. Então, você pode até... E aí você ouve muito aquele negócio, não concordo. Isso não cabe à filosofia e em muitos pontos na sociedade também não. Você não está educando o indivíduo para que ele concorde com tudo. Principalmente está educando ele para questionar. Mas questionar pressupõe algo anterior. Não é? Como eu digo sempre aos meninos, você tem uma tese, você tem que colocar a sua antíntese, mas você tem que entender a tese. Porque muitas vezes a pessoa não está entendendo algo e já quer, antes de entender, já está querendo questionar. Eu não posso questionar o que eu não entendi. Eu quero contestar em função da minha frustração e não perceber aquela realidade. Exatamente. Então você escuta alguns absurdos em sala, como mas Aristóteles era um imbecil. Nossa. Platão, viajandão.
Meu amigo, é difícil dizer porque eles já estão há mais de 2.500 anos nas paradas de sucesso. É verdade. Quem sou eu ao dizer que um cara desse, que está aí, por exemplo, há todo um estudo que Platão é o segundo homem mais influente do mundo, só perde ali para Jesus. Então, por quê? Porque você vai encontrar num livro aqui, o cara está falando sobre a questão da depressão, a influência de Platão. Você vai encontrar lá em Freud, em Jung, na própria ciência, a influência de um cara desse, de um Aristóteles. Não, os parâmetros da física clássica e da física moderna, ela tem pilares filosóficos ali, em cima de Aristóteles, de Sócrates, de Platão. Tá ali dentro do processo, né? A gente não tem como escapar disso. Isso. E a educação, e a forma, e o cara, mas o que tem a ver isso com quem eu sou? Porque para eu ser algo, eu tenho que ter a humildade de compreender aquilo que está no mundo, para interagir melhor com esse mundo. Antes de eu dizer que um Aristóteles é um imbecil, eu entendo que teorias dele no campo físico passaram mais de 2.000 anos para serem contestadas, né? Então você tem lá desde 400 anos antes de Cristo até o Renascimento. Por quê? Porque justamente tinha uma base lógica que precisava ser refutada. Não é simplesmente você, no senso comum, dizer eu não concordo, esse cara é um imbecil. Imbecil por quê? Porque eu não consigo entender ele? Isso é muita soberba. Então, se você tem essa soberba em reconhecer o que é conhecimento no mundo, não só no campo filosófico, sociológico, literário, científico, você provavelmente vai ter muita dificuldade em realizar seu papel, porque você não está para aprender, e toda a condição humana é o aprendizado. Aristóteles começa a metafísica dizendo justamente isso: todo ser humano tem como principal característica o aprender. Então, se eu não quero aprender, eu já estou negando. Aliás, a gente tem que pensar que a ideia de aprender, de se educar, medindo o mundo dentro da sua própria vivência, ela nos trouxe até aqui, né? Essa percepção de como as coisas são, do que é possível você se alimentar, do que não é possível, né? Porque antigamente você não tinha técnica, então era método tentativo. O cidadão ia lá, um comia uma fruta, outro comia um veneno. O que comia o veneno morria. E tinha, acho que uma pitanga. Morria, né? Então a gente hoje estudou, educou a sociedade como um todo, de maneira que hoje a distinção ela é algo natural. A distinção do que é real, do que não é, do que é proibido, do que pode, do que não pode, a ideia de limite, né? A gente precisa ver que hoje a gente, essa questão, o cerne dessa questão, ela mexe muito comigo, porque eu entendo o seguinte: nós estamos vivendo um período em que essa questão de você não ter noção completa e consciente de quem você é na sociedade, de quem você é para você, de quem você é para a sua família, está destruindo um pouco a sua capacidade de se manter equilibrado e focado. De ser alguém pleno naquilo que você... Não, o que a gente está vendo aí? O que a gente está vendo agora? A gente está vendo agora um show político-judiciário no Brasil, onde as pessoas perderam completamente a noção do papel. Sim. E aqui, sem distinção de direita e de esquerda. Eu estou falando de uma questão que é assim: as pessoas perderam o rumo. E o pior, o cidadão liga a televisão dele, assiste aqueles outros caras que perderam a noção completa do que estão fazendo no mundo, né? Saiu agora uma matéria extensa na Europa, está circulando em quase todos os países: Portugal, França, Espanha, Alemanha, Holanda, Grã-Bretanha. Até lá na Dinamarca. Na Dinamarca está circulando que o nosso Supremo Tribunal Federal, infelizmente, perdeu completamente a noção do que é julgar. Você imagine, você chega no status maior do judiciário brasileiro e você vê essa matéria lá fora. E quem escreveu isso não foi um cara qualquer, é um especialista, é um cara que estuda a área. E aí o cidadão vê aquilo na televisão e ele fica perdido, porque dentro do seu próprio mundo ele também está perdendo um pouco dessa noção. Isso é muito triste, a gente precisa trabalhar isso. A função educacional é você ter consciência e percepção de mundo. É a função da escuta. Por exemplo, nesse momento agora que você está falando isso, muita gente, antes de deixar você concluir a sua fala, já para de escutar para te julgar. Porque é uma falha justamente, o que eu estou tanto projetando fora de mim que eu quero esconder em mim. Não é? E aí a gente tem essa questão de o que eu sou no mundo, né? O Cortella, em um livro dele, ele trabalha muito essa ideia, né?
o que dê a finalidade da vida, o que faço, é o nome do livro até, que ele diz assim, a gente precisa ter propósito. Porque fazemos o que fazemos. Porque fazemos o que fazemos. Ele diz assim, que o mais certo, isso aí é o propósito. Ele volta para a questão lá de Aristóteles, do telos, a finalidade do que eu faço. Eu não posso pensar em ser médico, né? Sem ter uma finalidade. Eu tô rindo aqui não do que você está dizendo, não. É porque fazemos o que fazemos, você vai lá em Aristóteles e conhece, você vai lá na base da filosofia, né? Não tem como sair. Né? A gente não precisa ficar nadando nela o tempo todo, mas ela é a base do sentimento. E aí, me desculpe um Cortella, outros que fazem sucesso aí, eles dizem isso e muita gente diz, que bacana, ele está resumindo, está traduzindo um Aristóteles que você podia ler, se tivesse a capacidade simplesmente da escuta. Dizer, por que esse cara, já que estamos falando aqui do que eu sou, quem foi esse cara na história da humanidade? Né? Quem foi esse cara na história da humanidade? Que simplesmente hoje eu digo assim, é um idiota. Mas eu escuto tantas outras pessoas que não tem nada para me oferecer, a não ser palhaçada. Né? Desculpando aqui o palhaço. Não é o profissional. Não, e tem momento para tudo, né? Claro, tem um momento da diversão, da brincadeira. Mas eu acho que quando a gente fala de educação, não precisa ser uma coisa sisuda nem agressiva. Não. Mas precisa ser uma coisa reta, uma coisa que leve as pessoas à conscientização. Se a gente entretém demais e perde a consciência, não funciona. O papel. Não, vai ser tudo, como diz lá o Clóvis de Barro, menos educar. Tudo menos educar, infelizmente. Então aí a gente tem essa consciência, Marquinhos, de que você está ali com pessoas que você está formando e que te informam também. Que quanto mais tempo a gente para em sala de aula, a gente vê que esse ser constituído do professor que amadurece não ensinando, mas aprendendo. Sim. Então, uma lição por dia, né? Nossa, inclusive até de caráter, né? A gente é questionado a cada momento nessa questão de ter orgulho de ser quem você é, porque você está trabalhando com o público. Então você tem que ter decência nas coisas que você faz, porque você é questionado por isso. Quantas pessoas, né? Às vezes você faz uma conta básica, quantas pessoas você fala no mesmo dia dando aula? Não, a ética e a moral perpassam por isso, pelo orgulho que você tem do que faz. Quanto mais você tem identidade com aquilo que você é, que você faz, né? Quanto mais identidade você tem com sua família, mais produção de calor você tem no que toca a ela. Acessibilidade. Né? Acessibilidade às coisas, a capacidade de ouvir. Isso faz parte do processo educacional. Não é só uma questão de ler o livro, não é só uma questão de você chegar e dizer assim, não, esse processo, ele tem uma técnica. Não, gente, a educação, ela é convívio também. A educação, ela é troca de experiência também. A educação é troca de amabilidade e, de vez em quando, um pouquinho de atrito, de conflito, porque faz parte do processo. Agora, nós não podemos nos furtar a viver essas coisas. Sim. Né? Aquela coisa, alegria não é só dar risada. Alegre-se, tenha o ânimo de chegar e viver as coisas. Alegre-se no sentido de dizer assim, poxa, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de entender isso. Tá difícil, tá complicado, mas eu vou buscar entender. Aquela pessoa aquela pessoa não me ouve, não me compreende, eu vou tentar me mobilizar para isso. Né? Um dos maiores dramas que eu vejo, assim, às vezes, relações pessoais, né? A gente tem alguns dramas que, assim, às vezes alguém se chateia com você. Eu vou falar no âmbito pessoal, mas isso aí cabe para tudo. Sim. Na igreja, na escola. Mas vamos pensar no âmbito mais pessoal. Alguém se chateia com você, né? E aí o que acontece? A pessoa se chateia com você e não te diz nada. Aí quando você fala com ela, ela até responde, aí depois você dá as costas para ela fica ali te maldizendo, e não diz o que aconteceu. Resultado, você não sabe o que aconteceu e o problema não se resolveu. Gente, eu lamento informar, mas você sabe como é o nome disso? É falta de educação. Você não dá nem a dúvida. Você não dá o benefício da dúvida. Você não dá o benefício de resolver uma questão que às vezes não é difícil de resolver. Você não dá a possibilidade de se abrir para o mundo. E educar é isso também. Né? A gente fala muito de livro, de instrução, mas a instrução ela perpassa pelo convívio, pelo espaço de convivência, pelo espaço de conflito. Basta a gente falar que, né, essa coisa toda da educação, a gente tem um grande exemplo do filósofo estoico Epiteto,
que era um escravo, analfabeto, e que entra para a história como um dos homens mais sábios. Um dos mais sábios e brilhantes da antiguidade. Da antiguidade, que tinha pessoas naquela sociedade, da alta sociedade da época, que sentavam para escutá-lo. E se a gente sabe do que ele falou, foi porque essas pessoas escreveram o que ele falou. Mas ele refletia sobre o mundo e principalmente ele dizia que escutava muito o mundo. Ah, você tocou num ponto legal aí, porque eu quero aproveitar a oportunidade, né, dessa questão de se sensibilizar com o mundo, ouvir o mundo, perceber o mundo, se entreter o mundo. E isso é uma forma de educação, de adquirir educação, de refletir educação. Eu queria falar um pouco sobre um livro que eu li recentemente, né, que é um livro chamado Notas de um Menestrel, do nosso querido amigo Danilo Reis, que eu vou dizer assim, pense, nosso querido Danilovski, você, um abraço para você, meu irmão, mas eu vou dizer a você, li esse livro, a impressão que eu tenho de estar conversando com o Danilo, tá certo? Vocês conseguem esse livro, Notas de um Menestrel, na Amazon, certo? É um livro que você tem ele de forma digital, eu acho que vocês não percam essa oportunidade, porque assim, pense numa pessoa que consegue captar as coisas do mundo com a sensibilidade, com a maturidade. Um jovem sábio. Danilo é um jovem sábio. Com a sensibilidade, com a maturidade, com a integridade, meu amigo. Nossa, é difícil você ver alguém com tantas qualidades e expressar isso com tanta consciência como ele faz. Eu achei sensacional. Danilão, você está de parabéns, meu irmão. Isso que você faz é um grande papel, é uma grande contribuição no educar. Isso que você faz é um grande papel, é uma grande contribuição no evoluir. Um grande abraço para você, um grande abraço para vocês. Ronaldo, é uma pena que acaba, viu? Porque tem hora que é muito bom. E aí quando a gente começa a se empolgar, aí você... Mas no próximo bloco tem mais, tá certo? No próximo bloco tem mais. Gente, um grande beijo. Ronaldão, mais uma vez, meu irmão. Venha. Um abraço. Um abraço.